Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lohane, sou trader profissional e tô aqui trazendo mais um vídeo para vocês, mas esse vídeo ele vai ter um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui a ver. Porque na realidade esse vídeo ele vai ser eu respondendo as dúvidas que vocês deixaram lá na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me acompanha no meu Instagram, já me segue, @LohaneVasconcelosOficial. Me segue lá que eu posto muita coisa, posto meu dia a dia, minhas operações, então não deixa de me acompanhar por lá também, tá bom? Então, um dia desse eu abri uma caixinha de perguntas e aí resolvi pegar as dúvidas que vocês me mandaram lá e trazer elas para explicar aqui para vocês no YouTube, né, em formato de vídeo. Então, bora lá, né? Sem mais delongas, vamos agora pro vídeo. Eu anotei aqui no meu caderninho algumas perguntinhas de vocês, selecionei algumas e vou estar respondendo agora para vocês, tá bom? Então, fiquem aí ligadinhos que também pode ser sua dúvida. Primeira pergunta que eu recebi. Para operar suporte e resistência em expiração de 1 minuto, é mais eficaz fazer marcações em M1, M5 ou M15? Então, bora lá. O que eu sempre falo, né? Que quando você vai operar suporte e resistência, existe algo que é o que a gente chama de hierarquia de zonas. Time frames maiores sempre tendem a ser mais respeitados que time frames menores. Então, quando você for operar no gráfico de 1 minuto, é sempre recomendado você fazer suas marcações em um time frame maior, que esse time frame será M15. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar as suas linhas de suporte e resistência em M15 para poder operar em M1. E se você opera em M5, você vai fazer as suas marcações no time frame de H1, de 1 hora. Ou seja, você sempre vai operar... Vixe, Maria, afastei o quadro. Você sempre vai fazer o seu traçamento, né, das suas linhas de suporte e resistência sempre em time frames maiores. M1, M15, se você opera em M5, em H1, beleza? Então, respondi aí a primeira perguntinha. Deixa eu marcar aqui. A segunda. Para evitar rompimentos em suporte e resistência, é melhor focar em operar pullback? Na realidade, essa pergunta eu acredito que você deve operar pullback se você se identificar mais com pullback. Para você prever rompimentos, existem outras formas, que é através da análise das velas, né? Você ter filtros de entrada na sua operação para você conseguir prever rompimento. Mas vai muito do teu operacional. Digamos que você é uma pessoa que gosta de operar suporte e resistência, não gosta tanto de pullback. Então, nesse caso, o que eu recomendo é você inserir filtros de entrada, que é você estudar movimentações de velas, que é para você conseguir prever quando vai acontecer um rompimento e quando não vai acontecer um rompimento. Mas se você gostar mais de pullback, aí você sempre espera romper para pegar o pullback, tá bom? Mas nesse caso dessa pergunta, eu recomendo você estudar filtros de entrada para poder identificar quando o rompimento está próximo. Eu vou dar um exemplo só de um que eu sempre falo aqui para vocês. Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo como prever rompimentos, tá bom? Então, exemplo, digamos que você está operando e aí aqui você tem uma região de resistência e você está esperando o gráfico buscar essa tua região para fazer uma venda, né? Porque regiões de resistência são regiões boas para a gente efetuar vendas. Então, digamos que nesse meu primeiro exemplo, as velas estejam subindo, se aproximando da minha região, já deixando uma quantidade muito grande de pavio de máxima. Então, isso é um indício, é um filtro de entrada positivo, me indicando que a venda nessa região ela vai ser respeitada, ou a retração. Já se você observar o gráfico buscando tua região com mais pavio de mínima do que de máxima, aqui é um indício de possível rompimento. Então, o que você pode fazer nesse caso é estudar padrões para conseguir identificar quando o rompimento possivelmente ele vai acontecer, tá bom? Ou se você gostar mais de pullback, opte por sempre esperar romper e pegar o pullback, beleza? Então, mais uma perguntinha aqui respondida. Vamos lá para a terceira. Sempre que o mercado está em uma tendência, não posso pegar a retração? Poder você pode tudo, mas nem tudo você deve fazer. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Quando você está operando, quando o mercado está em tendência,
Existem estratégias que são mais apropriadas para você estar operando. Lohane, que tipo de estratégia? Linha de tendência, que exemplo, o gráfico ele já está aqui se movimentando, descendo. Então, quando você opera linha de tendência, você vai esperar o gráfico bater na tua linha e você sempre vai entrar a favor aqui da tendência. Outra possibilidade boa de operação é o pullback, porque no pullback você vai aguardar acontecer o rompimento para estar pegando aí, exemplo, a sua retração. Então, você sempre vai estar operando a favor da tendência. Aí você pode me dizer assim, ah, Lohane, mas eu só gosto de operar suporte e resistência. Então, o que eu faço nesse caso? Você também vai buscar operar a favor da tendência. Então, digamos que aqui eu tenho duas linhas, né? E aí o gráfico está descendo. Digamos que ele faça esse movimento aqui, ó. Ele está em queda, mas eu só gosto de operar suporte e resistência. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai preferir vender na resistência e jamais você vai comprar aqui no suporte quando o gráfico bater. Então, você sempre vai optar por operar nesse caso aqui sempre a favor da tendência. Então, bateu na resistência, você vende, mas jamais você vai comprar em uma região de suporte, que é para você não operar contra a tendência, tá bom? Então, mais uma perguntinha aqui respondida. Próxima pergunta. Comecei, depositei R$60, mas não consigo passar dos R$80. Será que é porque é banca pequena? Gente, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito que se você é uma pessoa que é fiel, faz tudo direitinho numa banca pequena, você é capaz de fazer ela crescer. As mesmas atitudes que você tem numa banca pequena, eu acredito que você teria também numa banca grande. Então, nesse caso, como a pessoa não está conseguindo sair do lugar, eu acredito que você sempre deve se avaliar, ver o que está fazendo de errado, quais são os pontos de melhoria, se está seguindo o gerenciamento certinho, se está sendo disciplinado. Então, avalia isso, porque com certeza não é por conta da banca, tá bom? É aquela história, seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito. Se você não for fiel, não fizer tudo certinho com tua banquinha pequena, quando você tiver com uma banca maior, possivelmente você também não vai ter essa disciplina, tá bom? Então, mais uma perguntinha, vamos aqui para a próxima. Operar consolidação, retração de M5 em tempo de expiração para 5 minutos, é mais eficaz que operar em M1 com tempo de expiração para 1 minuto? Olha, gente, eu sou defensora de M5. Eu lembro que quando eu comecei a operar em M1. Mas depois eu mudei e comecei a operar em M5. E por que eu me sinto melhor em M5? Eu sinto que a gente tem mais tempo para analisar, porque o gráfico, ele, de certa forma, ele vai ter menos ruído, ele vai se movimentar um pouco mais devagar, então a gente vai ser mais criterioso na hora de analisar. A gente não fica dando entradas em cima das outras. E o mais importante, você tem o gráfico, né? Ele tem mais tempo para poder respeitar a tua análise quando você opera em 5 minutos. Mas isso não quer dizer que M1 também não funcione. Eu acredito que varia muito de pessoa para pessoa. Exemplo, eu funcionei muito bem, né? Meu operacional funcionou muito bem para M5. Então, você deve avaliar o que é melhor para você. Treina os dois e vê qual que você se adapta melhor, tá bom? Mais uma perguntinha aqui. Falso rompimento em retração de M5. Isso aqui, no caso, não foi uma pergunta, né? Acho que foi a pessoa querendo que eu falasse sobre isso. E é um tema muito interessante. Inclusive, vou anotar aí para trazer um vídeo para vocês sobre falsos rompimentos. Em M5, né, às vezes acontecem falsos rompimentos. Lohane, o que é um falso rompimento? Digamos que essa velinha aqui, pessoal, seja a vela vermelha e essa velinha aqui seja a vela verde. Ou seja, o gráfico rompeu, mas na vela seguinte ele voltou novamente para dentro da região. Então, aqui eu tive um falso rompimento. O que acontece em falsos rompimentos? Geralmente, eles acontecem em regiões externas, em máximas e mínimas do dia, em regiões muito fortes. Às vezes, o gráfico ele tenta romper, mas não tem força suficiente e volta novamente para a região. Então, isso acontece em regiões muito fortes. Lohane, nesse caso, existe alguma forma que eu possa operar? Sim, existe o pullback no falso rompimento. Então, exemplo. Aqui o mercado ele vinha de baixa, aqui eu tenho uma região de suporte, ele fez um falso rompimento. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar um pullback no falso rompimento. Ou seja, se na vela seguinte após o falso rompimento ele vier buscar minha região aqui de suporte, você pode entrar comprado, acreditando que ele vai subir, tá bom? Até porque ele não teve força suficiente para
romper. Então, a força compradora, nesse caso, se provou superior à vendedora. Então, você pode tranquilamente pegar aqui esse pullback no falso rompimento. Tende a ser um operacional muito assertivo, tá bom? Faltando só 2 perguntinhas. Sétima pergunta. Quantos por cento da banca você considera ideal para efetuar entradas? Gente, eu recomendo que seja em torno de 1 a 3%, certo? Sempre nessa média. 1 a 3%. Vai depender também do seu perfil investidor dentro do mercado, tá bom? Mas sempre pé no chão, tá certo? E a última perguntinha. Qual a melhor estratégia para operar para quem está começando? Sem dúvida nenhuma, suporte e resistência. Suporte e resistência, gente, é o básico, mas é o que eu sempre falo. O básico bem feito, ele dá muito certo. E suporte e resistência, ele é a base para todas as outras estratégias que você vai ver dentro do mercado. Então, sem dúvida nenhuma, se você está começando, foca em entender o básico, que é suporte e resistência, faz o feijão com arroz bem feito, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados, tá bom? E, gente, era isso, né? Finalizar as perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse formato de vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram também desse formato de trazer as dúvidas de vocês, tá bom? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho que é pra você receber todos os vídeos que eu trago aqui. E se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou ter maior prazer em responder vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.